por que você não deve contar os seus sonhos para ninguém. Vamos ao que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, a partir do versículo de número 5, que diz assim: José teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. E os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Meus amigos, essa atitude, eu acredito fielmente que a maioria de nós já cometemos esse tipo de erro. Receber de Deus uma revelação, receber de Deus uma profecia, receber de Deus um sonho, uma visão, e no ato de empolgação, sem que Deus nos mande contar, nós vamos e contamos a outras pessoas. Aquilo que de fato deveria ser privado, aquilo que de fato deveria ser em particular, tornamos muitas das vezes público pelo ato de imaturidade, de emoção, porque nós recebemos de Deus uma profecia profunda, um sonho que revelava para nós algo extraordinário. E por ficarmos empolgados, acabamos tornando público aquilo que deveria ser tido como privado e particular. Então, eu te digo uma coisa, por quê? Porque nós não devemos contar os sonhos que temos para ninguém. Primeiro, porque Deus não mandou. Observe que a gente tem costume de dizer que sonhar não custa nada. E a verdade é que é uma grande mentira. Porque todo sonho, todo projeto, toda visão, qualquer coisa que Deus te mostre ou que te faça uma promessa, sempre vai te custar alguma coisa. E eu acredito, pela palavra do Senhor, que José, ele deveria sim ter que passar por alguns processos em sua vida, mas a partir do momento que ele conta aos seus irmãos, eu acredito que o processo foi ainda um pouco pior, porque ele acendeu ainda mais a ira, ou seja, a inveja, o rancor que já havia no coração dos seus irmãos. Porque a própria palavra nos mostra que o seu pai o amava, o estimava, o seu pai tinha um zelo a ponto de fazer com que ele não trabalhasse nas coisas mais pesadas, e os seus irmãos observavam tudo isso. E quando José conta o que de fato não era para ser contado para os seus irmãos, a ira dos seus irmãos se acende ainda mais. Dentro desta palavra, eu queria tirar algumas lições para nossas vidas. E o primeiro é que você não deve contar aquilo que Deus não te mandou contar. Observe pela palavra que todas as vezes que Deus revela alguma coisa a alguém, Deus revela e manda essa pessoa entregar a profecia. Deus mostra e Ele realmente direciona o que deve ser feito concernente àquilo que o próprio Deus mostrou. Porque Deus mostra, Deus garante que este profeta que recebeu a profecia de Deus vá até certo ponto e entregue aquilo que o Senhor mandou. Mas em particular, quando Deus te mostra alguma coisa, Deus quer de fato que você se cale, coloque isso no seu coração, faça por onde isto acontecer sobre sua vida. Porque entenda uma coisa, quando Deus promete, esta promessa já está pronta para que você venha receber. Quando Deus te faz sonhar, é porque Deus de fato quer realizar tudo que está dentro deste sonho. Então, existem algumas coisas que você de maneira alguma deve contar às outras pessoas aquilo que Deus mandou você guardar em particular. O segundo ponto é
nem todo mundo vai estar preparado para o que Deus te revelou. Nem todo mundo vai acreditar nesta profecia, porque no âmbito humano, olhando assim, humanamente falando, para as pessoas é impossível que o que Deus te prometeu se cumpra sobre a sua vida. Por isso é difícil de acreditar. Por isso elas acabam tornando-se incrédulas, porque quando olham para a situação que te rodeia, quando olham para a situação que você se encontra, elas não conseguem ver isso se concretizando sobre a sua vida. Por isso, ao invés de te apoiarem, por isso, ao invés de te darem forças, a maioria delas viram-se as costas para você, dizem até mesmo que você está maluco e que isso não pode se cumprir, porque elas não conseguem enxergar aquilo que Deus te prometeu. Elas não conseguem ver a possibilidade de uma promessa de Deus se cumprindo sobre sua vida devido à circunstância que te rodeia, devido às dificuldades que você pode estar passando. Então, nós não devemos contar aquilo que Deus nos deu em particular para ninguém, porque nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus tem reservado para você. O terceiro ponto que nós devemos aprender é que existem pessoas que infelizmente não conseguiram realizar sobre a sua vida aquilo que Deus havia as prometido. Elas não conseguem enxergar isso em você e às vezes até mesmo fazem orações contrárias. Dão palavras negativas para que você desista. Colocam elas como exemplo, dizendo: ora, eu já tentei e não consegui. Eu não sei se você vai conseguir não. Ou seja, ao invés de darem uma palavra de incentivo, uma palavra para você não desistir, elas vão te dar uma palavra negativa com o intuito de que você desista daquilo que o Senhor te falou. O quarto ponto é, preste atenção, Deus, perceba na palavra, em que momento Deus ordena que ele conte esse sonho. Sabe, às vezes perdemos muita coisa por causa da nossa língua. Então esse vídeo está te servindo para poder te falar uma coisa: se cale mediante as promessas de Deus sobre a sua vida. Às vezes, nem com a pessoa que você acha que é seu melhor amigo, você deve contar aquilo que Deus te prometeu. Porque às vezes, até mesmo quem está do teu lado não vai conseguir acreditar nas promessas de Deus sobre a sua vida. Então hoje, eu tenho uma coisa para poder te dizer muito séria. Todo sonho tem um custo. E este custo pode, de fato, fazer com que os seus irmãos se levantem contra você, fazer com que as pessoas que estão ao teu redor, que andam junto contigo, deem as costas para você. Tudo isso pode te custar. Você pode perder talvez aquilo que você acredite que seja a melhor amizade que você teve em toda a sua vida, simplesmente porque a pessoa também não vai acreditar naquilo que Deus te prometeu. Algumas pessoas preferem que você desista do sonho e mantenha com ela uma amizade, e isso não provém da parte do Senhor. Porque o verdadeiro amigo, porque alguém realmente que está contigo lado a lado, é a pessoa que vai dizer para você: é verdade, para mim parece ser impossível, mas se foi Deus quem te prometeu, vai em frente, porque eu tenho a certeza que quando Deus promete, Deus cumpre. Por José ter contado
os seus sonhos aos seus irmãos, perceba que a ira deles se acendem tanto que eles resolvem vender José. A intenção de fato era que ele viesse a óbito, mas por não terem de fato concluído, venderam a José. Mas entenda uma coisa, quando Deus te promete, oh glória, quando Deus te faz sonhar com qualquer coisa, não importa o tempo. Talvez para José o tempo fosse um pouco mais curto, mas porque ele conta, por causa da língua, ele conta, foi prolongado o tempo. Mas a promessa, ela continuou de pé sobre a vida de José. E se cumpriu depois de muitos anos. Mas ainda assim, entenda, quando Deus promete, Deus cumpre. Então, você se cale mediante as promessas de Deus sobre a sua vida, porque nem tudo devemos contar às pessoas. Porque você não deve contar os seus sonhos para ninguém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se ainda não é inscrito no canal, olha, eu peço a você, se inscreva, ativando principalmente o sino de notificação para todos os vídeos, porque assim que ser postado todos os dias, 5 horas da tarde, tá ok? E você vai receber esse vídeo em nome de Jesus. Compartilhe, comente aí o que, se você já tomou uma atitude como essa, de comentar alguma coisa que Deus te deu. Deixa o like para o YouTube nos ajudar a divulgar mais esse vídeo. Até o próximo, se Deus quiser. Amém.